Os mitos são narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Apesar do nome fazer referência a um boi, em geral, o boitatá é representado por uma cobra de fogo, conhecido na região Nordeste como o fogo que corre. Ele é uma entidade que protege as matas e os animais. Se um dia acabar se encontrando com algum, lembre-se, fugir não é a melhor opção. O boto é caracterizado por ser um jovem bonito, muitas vezes retratado com um chapéu para esconder seu nariz grande. Esse homem sai à noite em busca de mulheres solteiras, as seduz e as leva para perto do rio, onde as engravida. Na manhã seguinte, volta para o rio e se transforma num boto. É até costume dizer que, quando uma criança não conhece o pai, é filha de boto. Esse personagem é um monstro, uma mistura humana com animais, mais retratado como uma figura humana forte e cheia de pelos, cabeça de tamanduá e patas redondas, estilo fundo de garrafa. Sai pela madrugada emitindo sons assustadores, se alimentando de cães e gatos, principalmente recém-nascidos, e também de caçadores, sempre bebendo o sangue de suas vítimas. A comadre Fulozinha é uma espécie de fada pequena, cabocla e com longos cabelos enfeitados com flores. Está sempre pronta para assustar os homens predadores e quem ouse ferir a fauna e a flora. Se algo der errado, não tem muito problema, já que ela tem o poder de desaparecer por alguns instantes. Corpo Seco. Provavelmente o personagem mais macabro de todos. O Corpo Seco é uma espécie de assombração. Em vida era uma pessoa que só fazia maldades, maltratando até a própria mãe. Quando morreu, foi rejeitado tanto por Deus quanto pelo diabo. Até a terra onde for enterrado o rejeitou. Assim, seu destino foi viver na medida do possível, como uma alma penada, assustando os viajantes na estrada. O anão ruivo mais famoso do Brasil. O curupira é o protetor das matas e dos animais silvestres. Sempre persegue e mata aqueles que desrespeitam a natureza. Sabe produzir sons assustadores e criar alucinações, e graças aos seus pés virados para trás, sempre consegue escapar dos caçadores. Lobisomem. Teoricamente, essa é uma história trazida pelos portugueses, a história do homem mordido por um lobo que não morreu, mas adquiriu a capacidade de se transformar num lobo durante a lua cheia e ataca a todos pela frente. Só um tiro de bala de prata pode pará-lo. No Brasil existem variações. Dizem que o sétimo filho de uma sucessão de filhos homens é capaz de se transformar em lobisomem, ou que o sétimo filho de uma sucessão de filhas mulheres é quem se transforma em lobisomem. Mãe d'água. Essa é a nossa versão de sereia, mais conhecida como Yara. Yara era uma excelente guerreira. Seu pai a elogiava muito. Um belo dia, seus irmãos decidiram matá-la, e ela os matou em sua defesa. Seu pai a perseguiu e a jogou no rio. Os peixes a salvaram. E, como era uma noite de lua cheia, ela foi encantada e transformada em metade peixe. Com seu canto, ela atrai os homens e os leva para as profundezas. A Mãe de Ouro era uma linda mulher, loira,
sempre com um vestido de seda branco, também retratada como uma bola de fogo que tem a capacidade de se transformar nessa mulher. Pode voar pelos ares e indicar onde há jazidas de ouro, que não podem ser exploradas pelo homem, uma espécie de protetora dessas jazidas. Outro conto diz que é protetora das mulheres maltratadas, atrai os maridos para uma caverna e assim as liberta. Pisadeira, uma velha assustadora de cabelos brancos desgrenhados, magra e queixuda, com unhas compridas e dedos longos, olhos vermelhos arregalados e malignos. Essa senhora passa bastante tempo nos telhados, só a observar as casas. Quando alguém vai dormir de barriga cheia, ela aparece e pisa no peito de quem comeu demais. A pessoa fica paralisada, mas consciente, o que torna a experiência muito mais assustadora.